Salve, salve, rapaziada. Professor Lucas aqui com Leis de Newton, problemas de elevador. Vamos lá. Vamos prestar atenção nesse exemplo aqui. Um elevador está subindo verticalmente com movimento retardado. O que significa movimento retardado? Gente, se ele está subindo, significa que a sua velocidade é positiva no eixo Y. Movimento retardado significa que a sua aceleração é contrária à velocidade. Já se fosse um movimento acelerado, a aceleração seria também para cima. Como o movimento é retardado, a aceleração é negativa. Tá? Ele está subindo retardadamente. O valor de A em módulo é 2, porém é negativo, vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Informação importantíssima. Ele fala, a gravidade vale 10. Perfeito. E a massa do livro, 2 quilos. Que está apoiado no piso. Então, está apoiado, existe força normal. Ele fala o seguinte no item A. Indique por meio de setas a orientação dos vetores velocidade e aceleração associados ao movimento do elevador. Então pronto, o A nós fizemos aqui no cantinho. Velocidade positiva, porque ele está subindo. Aceleração negativa, menos 2 metros por segundo ao quadrado, porque ele diz que o movimento é retardado, ou seja, aceleração contrária à velocidade. Então, item A, ok. Item B, qual a intensidade da força que o livro aplica no piso? Força que o livro aplica no piso é a reação da força normal. Por quê? Porque nós sabemos que no livro existem duas forças. Eu tenho a força peso do livro, sempre vertical e para baixo. Se a massa é 2, o peso vale 20, haja vista que a gravidade é 10. Se eu tenho superfície, o chão empurra o livro para frente, ou melhor, para cima, né? Essa força com que ele está empurrando para cima é conhecido como normal. Tá? Então, de novo, gente, o que é essa força normal? A força normal é a força que o chão exerce no livro. A força que o livro aplica no chão é a reação da normal. Vou chamar de N', que pela terceira lei de Newton é igual em intensidade. É igual à força normal. Porque a terceira lei de Newton fala o que pra gente? Para toda ação existe uma reação. Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Então, em outras palavras, ele está pedindo assim no B de bola, calcule a força normal. Então, vamos lá. Calculando a força normal. Eu estou analisando as forças lá no eixo Y. Lá no eixo Y eu tenho duas forças. Mais normal, menos o peso. Quando eu estou fazendo isso, eu estou calculando o que eu chamo de força resultante. Segundo Newton, a força resultante é minha amiga. Ótimo. Força resultante igual a MA. Substituindo aquilo que você sabe. Quero descobrir a normal. Peso é 20. Massa é 2. E a aceleração vale menos 2. Tá? Então ficaria normal menos 20 é igual a menos 4. O 20 passa para lá positivo. Então fica normal é igual a 20 menos 4. A minha normal é igual a 16 newtons. Se a normal vale 16 newton, a sua reação, ou seja, a força que o livro aplica no chão, aqui é a força que o piso
Ele fala do piso, né? Aqui a força que o piso aplica no livro. Ele quer saber o oposto, a força do livro aplicada no piso. O oposto tem sempre a mesma intensidade, sempre 16 newtons nesse caso. Entenderam? Espero que sim, tá? Agora, e o C de casa? O C de casa está pedindo o seguinte: qual é a intensidade da gravidade aparente no interior do elevador? Bom, a gravidade aparente nada mais é do que a sensação de leveza ou a sensação de peso que você tem. Por exemplo, quando você está dentro do elevador, quando o elevador começa a subir, você sente o seu corpo mais pesado. Agora, quando o elevador começa a descer, dá aquele calafrio, né? Você sente o corpo mais leve. Então o B está perguntando assim, ó, qual que é essa sensação de peso aparente? E essa é a pergunta da C. Porque o que a gente pode interpretar? Que 16 newtons, que é a força normal, é conhecido também como peso aparente do livro. O peso aparente dele é 16 newtons. Porém, o seu peso real é de 20 newtons. Ou seja, nessa situação que encontra-se o livro, é a sensação do livro estar mais leve, né? Então, se eu tenho peso aparente nada mais é do que a massa vezes a gravidade aparente. O peso aparente é 16, a massa é 2, vezes a gravidade aparente. Tudo isso é 16, passo 2 dividindo, a minha gravidade aparente, 16 dividido por 2, 8 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, anota aí, hein? A força normal, ela também é conhecida, no caso do elevador, como peso aparente. Isso vai surgir muito nos próximos exercícios para vocês. Peso aparente é a sensação de leveza ou a sensação de peso maior quando eu estou subindo ou descendo num elevador, tá? A partir do peso aparente, nós achamos a gravidade aparente. Simples assim. E para finalizar esse exercício aqui, olha só o que o D pede. Se o livro for abandonado de uma altura h igual a 0,64 metros, qual o tempo de queda até atingir o piso do elevador? Bom, então existem duas situações diferentes aqui, ó. O que acontece? O elevador não está parado. O elevador ele está caindo, né? Ou melhor, ele está subindo, freando. Então não é um simples exercício de queda livre. O corpo foi abandonado. Se foi abandonado, a velocidade inicial dele é 0. A altura que ele foi abandonado é a distância que ele vai ter que andar. A distância que ele vai ter que andar é de 0,64 metros. Agora, quem que está jogando ele para baixo? É a gravidade. Sim, mas nesse caso vai ser a gravidade aparente. Por que a gravidade aparente? Porque ele está caindo, mas o elevador também está freando. O elevador tem aceleração negativa. Ou seja, a aceleração que eu vou ter que usar nesse exercício vale 8 metros por segundo ao quadrado, porque eu vou ter que usar a aceleração conhecida como aceleração aparente. Eu estou pedindo calcule o tempo. Então esse exercício é um exercício que está fora do contexto de leis de Newton. Ele está dentro do conceito de cinemática. Cinemática do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou usar o sorvetão. Segunda, eu só vou ter meia aula à tarde. Espaço que eu vou ter que percorrer 0,64, considerando o inicial 0. Velocidade inicial 0 porque ele foi abandonado. A aceleração é 8. Por que 8? Porque eu estou caindo, mas o elevador cai junto comigo. Então eu tenho uma aceleração aparente.
Então é 10 da gravidade menos 2 da aceleração. O tempo eu quero descobrir, divide todo mundo por 2. Então vai ficar, ó, 0 e nada é nada, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então ficou 0,64 é igual a 4t ao quadrado. Por que 4? 8 dividido por 2 são 4. Passo 4 dividindo, vai ficar que t ao quadrado é igual a 0,64 dividido por 4. Tira a raiz disso. Raiz de 0,64 dividido por raiz de 4. Raiz de 0,64 é 0,8. Raiz de 4 é 2. 0,8 dividido por 2 é 0,4 segundos. Ou seja, nessa situação do enunciado, eu demoro 0,4 segundos para atingir o chão do elevador.